Eu enterrei o meu pai vivo no quintal da casa de família em Alfama, com as próprias mãos calejadas que ele tanto desprezava, e sorri pela primeira vez em anos enquanto a terra caía sobre o caixão improvisado. Não foi um assassinato impulsivo, foi o clímax de uma vingança que cozinhei devagar, como um cozido à portuguesa esquecido no lume, até que o veneno se infiltrasse em cada veia da nossa família podre. E o pior? Ele mereceu cada segundo de escuridão, porque o homem que me chamou de inútil não era um pai, era um tirano que devorou os sonhos dos seus filhos para alimentar o ego do preferido. Eu nasci em Lisboa, no coração apertado de Alfama, onde as ruas são labirintos de ecos e o Tejo murmura segredos antigos para quem sabe escutar. A nossa casa era uma daquelas relíquias do século XVIII, com azulejos rachados nas paredes e um pátio interno onde o sol mal penetrava, como se o próprio céu soubesse que ali reinava a sombra. O meu pai, Manuel, era um ferreiro de profissão, daqueles que martelavam ferro quente até sangrar as mãos, mas que, em casa, martelava almas com palavras mais afiadas que qualquer bigorna. A minha mãe, Rosa, era o contraponto silencioso, uma costureira que remendava roupas alheias enquanto remendava as feridas que ele abria em nós. Tínhamos 2 filhos, o meu irmão mais velho, João, o herdeiro, e eu, Maria, a desgraçada, que veio ao mundo 7 anos depois, como um erro de cálculo no rosário da família. Desde pequena, eu via o mundo através das fendas da porta da oficina do pai. Ele chegava a casa ao fim do dia, o cheiro de metal queimado colado à pele, e os olhos dele procuravam sempre o João. O rapaz vai ser engenheiro, proclamava ele para os vizinhos no tasco da esquina, erguendo um copo de vinho tinto como se brindasse ao futuro de Portugal inteiro. O João era alto, loiro como o pai na juventude, com um sorriso que desarmava até os credores mais implacáveis. Aos 16 anos, já falava de universidades em Coimbra, de pontes que ligariam o país ao progresso. Eu era a miúda que limpava a casa, que ajudava a mãe a afiar linhas até os dedos doerem, que sonhava em segredo com livros que nunca via nas estantes vazias da nossa sala. Aos 18, o João entrou na Universidade de Lisboa, curso de Engenharia Civil, com uma bolsa que o pai negociou a custo de favores e humilhações. Mas as propinas, os livros, as deslocações, tudo isso devorava as poupanças que a família juntara ao longo de décadas. O pai vendia ferramentas antigas, hipotecava o pedaço de terra no Alentejo que herdara do avô, e a mãe remendava cada vez mais roupas para esticar o salário. Eu, que terminara o secundário com distinção, sim, eu era boa, melhor que o João nos números e na persistência, perguntei um dia, com a voz tremendo como uma folha de outono, e eu, pai, posso ir para a universidade também? Quero estudar literatura, escrever histórias que contem a verdade de Alfama. Ele riu. Não uma gargalhada cruel, mas uma risada seca, como o estalar de um osso partido. Literatura. Para quê, Maria? És uma rapariga, vais casar, ter filhos. O João precisa disto para ser homem. Tu? És inútil para isso. As poupanças acabaram. Podes ir trabalhar na fábrica de conservas, como a tua mãe antes de mim. A palavra inútil ecoou pelas escadas de pedra, infiltrando-se nas paredes úmidas, e eu sentia-a como um ferro em brasa no peito. A mãe baixou os olhos, costurando um botão invisível no ar, e o João, do outro lado da mesa, murmurou um desculpa, mana, que soou alívio disfarçado. Naquela noite, deitada no colchão fino do meu quarto, ouvi o Tejo gemer lá embaixo, e jurei que um dia ele pagaria. Não com sangue imediato, mas com o veneno lento da verdade exposta, da família desmontada pedaço a pedaço. Comecei a planear então, aos 18 anos, com as unhas roídas e o coração em farrapos. Primeiro, sobrevivi. Aceitei o emprego na fábrica de conservas no Cais do Sodré, onde o cheiro de sardinhas enlatadas se colava à pele como uma segunda vergonha. Trabalhava turnos de 12 horas, embalando peixe em latas que viajariam o mundo, enquanto sonhava com palavras que eu própria enlataria um dia. À noite, depois de o cansaço me arrastar para casa, sentava-me à mesa da cozinha com uma vela roubada da igreja da vizinhança e devorava livros emprestados da biblioteca municipal. Camões, Essa de Queiroz, Sofia de Melo Brainer, eles falavam-me de heróis caídos, de vinganças poéticas, de almas que se erguem das cinzas. O João prosperava. Formou-se em 4 anos, graças às noites em claro que o pai financiava com cervejas no tasco para inspirar o rapaz. Arrou emprego numa construtora em Oeiras, casou-se com a Inês, uma rapariga de família bem de Cascais, e comprou um apartamento moderno com vista para o mar. O pai visitava-o todos os fins de semana,
enchendo a casa de histórias sobre o orgulho da família. Eu economizava cada cêntimo das conservas, matriculei-me num curso noturno de letras na Universidade Aberta, pagando com suor e silêncios. Graduei-me aos 25, com uma tese sobre o fado como metáfora da traição familiar, que o professor chamou de obra-prima crua. Publiquei o primeiro conto numa revista literária obscura, Alfama Esquecida, e o mundo começou a notar uma voz feminina, gaifona, que cortava como navalha. Mas a vingança não era só ascensão, era dissecação. Comecei a observar. O pai, agora reformado, vivia de uma pensão magra e das visitas ao João, mas eu via as rachaduras. Ele bebia mais, contava mentiras sobre o passado, como se o avô não tivesse sido um bêbado que o espancara até aos 15 anos. O João, por sua vez, escondia dívidas, o apartamento era hipotecado até ao teto, a Inês gastava como se o dinheiro nascesse no Tejo. Eu infiltrava-me devagar. Mandava postais anónimos com excertos dos meus contos, descrevendo um pai ferreiro que martela sonhos alheios, e via o pânico nos olhos dele quando os lia em voz alta no jantar de família. Quem é esta maluca? Resmungava ele, mas eu sorria por trás da sopa de couve. Aos 27, o meu primeiro livro saiu, Inútil como o Silêncio de Alfama. Vendeu 10.000 exemplares na primeira semana, graças a uma crítica no público que o chamou de O Manifesto da Filha Traída. As entrevistas choviam, na RTP, no Expresso, e eu contava a história sem nomes, mas com detalhes que só a família reconheceria: o cheiro de ferro, o riso seco, a palavra que magoou mais que um murro. O pai ligou-me uma noite, a voz rouca do uísque: És tu, Maria? Esta merda no livro. Estás a manchar o nome da família. Respondi, calma como o Tejo ao amanhecer: Que nome, pai? O que gastaste todo e me deixaste as migalhas. Ele desligou, mas o veneno já corria. O João começou a sentir. Clientes da construtora cancelavam contratos após lerem o livro, sussurrando sobre etos familiar duvidoso. A Inês, com o seu orgulho de Cascais, pressionava-o para cortar laços com aquela maluca. Eu escrevia o segundo livro, O Herdeiro das Sombras, uma ficção que espelhava a vida do João, um engenheiro que constrói pontes de cartão, que trai a mulher com a secretária, que esconde vícios em casinos de Lisboa. Pesquisei tudo, seguiu até ao casino Estoril, anotei os rostos das amantes, os cheques falsos que ele forjava para tapar buracos. Não era ficção, era profecia. Quando o livro saiu, o escândalo explodiu como um petardo no São João. O João negou, claro, mas as semelhanças eram demasiado precisas. O apelido da amante era o mesmo da avó materna, o casino descrito até ao tapete verde. A Inês pediu o divórcio, levando a filha pequena em metade do que restava. A construtora despediu-o por conflito de interesses éticos. E o pai? Ele veio à Alfama, batendo à porta à meia-noite, o rosto inchado de lágrimas e raiva. Destróiste-nos, Maria. Porquê? Eu só queria o melhor para o João. Sentei-me no pátio, sob o luar que dançava nos azulejos, e disse: o melhor para ele foi o meu pior. Lembras-te da palavra, pai? Inútil. Agora, sinto que é ser invisível. Ele caiu de joelhos, implorando perdão, prometendo vender a casa para me compensar. Mas eu já planeava o golpe final. Convidei-os para um jantar, o último. Cozinhei o cozido da mãe, com ervas que colhi no Alentejo, mas adicionei algo meu, um diário falso, páginas amareladas que encontrei no sótão, descrevendo como o pai abusara da mãe nos anos 70, forçando-a a abortar uma gravidez antes do João, e como ele culpara o avô para se vitimizar. Entreguei-lhe ali, à mesa, com o vinho tinto escorrendo como sangue. Lê, pai. É a tua história verdadeira. Ou queres que a publique como o terceiro livro? O pânico dele foi uma sinfonia, mãos tremendo, olhos vidrados, o João murmurando: não pode ser. Mas era, eu forjara cada palavra com base em fragmentos que a mãe sussurrara nos meus ouvidos antes de morrer de cancro, 2 anos antes. Ele não era mau, filha, só quebrado, dissera ela. Mas eu vi além, ele era o quebrador. Naquela noite, o pai confessou tudo, aos soluços, implorando segredo. Prometi, mas no dia seguinte, anónimo, enviei cópias para o Correio da Manhã e para o irmão da mãe, que vivia no Porto. O escândalo nacional foi impiedoso. Jornais com títulos como O Ferreiro de Alfama, Segredos Enterrados no Tejo.
O pai perdeu os últimos amigos no Tasco, o João fugiu para o Algarve com dívidas aos bancos. Eu assistia do meu novo apartamento encheado, com vista para o castelo de São Jorge, escrevendo o epílogo da nossa saga. Mas a vingança tem o seu preço, noites em que o silêncio de Alfama me sufocava, sonhos onde o pai martelava o meu nome em ferro. Ainda assim, valera a pena. Até ao dia em que ele reapareceu, fraco, doente, pedindo para morrer em casa. Eu cedi, por um resquício de filha que ainda pulsava no peito. Levei-o de volta à Alfama, cuidei dele com sopas e remédios, mas o ódio fermentava. Uma noite, enquanto ele dormia, arrastei-o para o quintal, cavei o buraco sob o limoeiro que plantáramos juntos quando eu era criança. Coloquei-o num caixão de madeira velha da oficina, vivo mas paralisado por um sedativo que roubei do médico da família. Inútil não mais, pai, sussurrei, enquanto a terra caía. O João nunca soube, ele já estava perdido no seu próprio inferno. Hoje, escrevo isto como confissão, ou talvez redenção. O Tejo continua a murmurar, e Alfama ecoa com fados que contam histórias como a minha, de filhos que enterram pais vivos, não no chão, mas na memória. E se me perguntarem se me arrependo, direi, só de não o ter feito mais cedo. Os dias após o enterro foram um limbo de luz e sombra, como aqueles poros do sol em Belém que tingem o céu de laranja e púrpura, prometendo salvação mas entregando apenas o peso da maré. Eu acordava com o cheiro de terra fresca no nariz, mesmo limpando as unhas até sangrarem, e o limoeiro no quintal parecia inclinar-se sobre mim, como um juiz silencioso com frutos amargos. A polícia não veio, quem suspeitaria da filha devota que cuidava do pai doente? O atestado de óbito, falsificado com a ajuda de um médico corrupto, demoraria que devia favores ao meu antigo emprego nas conservas, falava de paragem cardíaca súbita. O funeral foi discreto, meia dúzia de vizinhos curiosos, o padre da Sé resmungando salmos apressados, e o João ausente, engolido pelas suas próprias dívidas no sul. Eu herdei a casa, claro. O testamento, redigido anos antes, deixava tudo para o herdeiro, mas eu alterara-o numa noite de insônia, com uma caneta que tremia menos que a minha alma. O notário, um homem gordo de Alfama com bigode encerado, pescou o olho quando selou o documento. Família é família, não é, Senhora Maria? Ele não sabia da metade. Vendi as ferramentas do pai no mercado de São Domingos, cada martelo um eco do seu desprezo, e usei o dinheiro para restaurar os azulejos, azuis e brancos, como o céu que ele nunca me permitira alcançar. O meu terceiro livro, Enterro em Alfama, saiu meses depois, e Portugal devorou-o como um prato de bacalhau à brasa após a Quaresma. As livrarias de Lisboa esgotavam edições, as feiras do livro em Setúbal e Faro enchiam-se de filas onde mulheres como eu, filhas esquecidas, esposas traídas, me abraçavam, sussurrando obrigada por dizeres o que nós calamos. Entrevistas na Antena 1, debates no Parlamento sobre a herança tóxica das famílias portuguesas, eu era a voz, a vingadora literária que expunha as entranhas da nação. Mas dentro de mim, o vazio crescia. Escrevia à noite, sob a luz fraca do candeeiro que fora do pai, e via o fantasma dele nos cantos, não zangado, mas suplicante, como no último olhar antes da terra. O João reapareceu um ano depois, como um cão vadio a farejar sobras. Bateu à porta numa manhã de nevoeiro, o rosto magro e barba por fazer, cheirando a mar e a derrota. Mana, preciso de ajuda. A Inês levou tudo, os credores estão no encalço. O pai. Ele deixou-te a casa. Sentei na cozinha, servi-lhe café forte com pão de mafra, e observei-o como uma entomologista a um inseto. Ele contava a história, casinos, empréstimos à usura, uma amante grávida em Faro que pedia pensão. Eu era o preferido, Maria. Por que isto tudo? O pai diria que sou fraco agora. Rime, baixo, como o fado de Amália que ecoava das rádios vizinhas. Fraco. Tu foste o forte, João. O que comeu as poupanças e me deixou as cascas. Agora, come a tua própria sopa. Ele implorou, um quarto na casa, um emprego na editora onde eu trabalhava como consultora literária. Cedi, por piedade ou por crueldade, quem sabe. Instalou-o no sótão, onde o pó dos anos se misturava ao cheiro de mofo, e dei-lhe tarefas humildes, catalogar manuscritos rejeitados, limpar as prensas antigas. Via-o curvar-se, o engenheiro outrora altivo agora a varrer o chão como eu varrera na juventude. À noite, ele bebia do frasco escondido, murmurando sobre injustiça, e eu escutava atrás da porta,
anotando cada palavra para o quarto livro, O Fantasma do Herdeiro. Mas a vingança não parava no João. Havia a prima Lúcia, a perfeita, que herdara a loja de tecidos da mãe e me tratara como parente pobre nas festas de família. Ela lera os livros, claro, e cortara laços, espalhando boatos em Alfama de que eu era uma louca vingativa, envenenadora de mentes. Resolvi visitá-la numa tarde de verão, o sol a ferver as pedras das ruas como se o inferno português se instalasse. A loja era um oásis de sedas e linho, com clientes de chiado provando vestidos que custavam o meu salário mensal. Prima, disse eu, sorrindo como uma serpente ao sol, vim comprar tecido para um vestido de noiva. O meu. Mentira, claro, eu não casava, não confiava em homens o suficiente para isso. Mas ela mordeu a isca, medindo-me com olhos invejosos, sendo conversa sobre o sucesso literário que não dura. Entreguei-lhe um cheque falso, com o valor de uma herança imaginária, e parti. Dias depois, o banco ligou, fraude, polícia. A Lúcia, desesperada para salvar a loja, confessou ter ajudado na falsificação, eu plantara evidências no e-mail anónimo, descrevendo conselhos dela sobre evasão fiscal. O escândalo fechou a loja, ela vendeu tudo por tudo e meia, mudando-se para o interior com o marido envergonhado. Liguei-lhe uma vez, do número oculto, inútil é quem julga os outros, prima. Agora, cose a tua própria vida. O vazio, porém, aprofundava-se. Comecei a sonhar com o pai não no buraco, mas a martelar no céu, forjando correntes que me prendiam ao Tejo. Procurei terapia, um psicólogo em Bairro Alto, com sotaque transmontano e olhos que viam demasiado. Maria, a vingança é um espelho quebrado, corta quem segura. Concordei, mas não parei. O quarto livro saiu, e o João leu no sótão, atirando o exemplar pela janela num acesso de fúria. Tu estás a matar-nos a todos, gritou ele, descendo as escadas aos tropeções. Confrontámo-nos no pátio, sob o limoeiro que agora dava limões azedos. Matar? Tu e o pai mataram-me primeiro, João. Com cada inútil, com cada cêntimo para ti. Ele caiu de joelhos, chorando como o pai outrora, e confessou, eu sabia das poupanças, mana. Pedi ao pai para não te darem nada. Achava que eras fraca. Aquela verdade foi o murro final. Abracei-o, sussurrando promessas de perdão, mas no dia seguinte, anunciei-lhe que a casa seria vendida, para pagar as tuas dívidas, irmão. É o que os preferidos fazem, não é? Ele partiu para o Brasil, com uma mala e um bilhete de avião pago por mim, prometendo nunca mais voltar. Sozinho em Alfama, comecei a escrever memórias verdadeiras, não ficção vingativa. O Tejo ria de mim agora, com ondas que lambiam as escadas como línguas de salvação. Mas o fantasma persistia, será que a filha vingadora era mais inútil que ignorada? O quinto livro responderia, talvez. Fim do File 2, aproximadamente 1020 palavras. File 3. O outono chegou a Lisboa como um amante traidor, com chuvas que lavavam as ruas de Alfama mas não os pecados entranhados nas pedras. Eu vendi a casa por um preço que me permitiu comprar um estúdio em Madragoa, perto do Museu de Arte Antiga, onde os quadros de mestres renascentistas me recordavam que a dor humana é eterna, mas maleável como argila. O limoeiro ficou para o novo dono, um casal jovem de Porto que sonhava com Airbnb e fado autêntico, ironia cruel, pois o fado da nossa família fora composto em sussurros e marteladas. O meu agente literário, o Vicente, um lisboeta esguio com óculos de tartaruga e um cachecol eterno, ligava-me diariamente, Maria, o quinto livro precisa de sangue fresco. Os leitores querem mais drama, o enterro foi genial, mas e agora? Redenção ou mais vingança? Ri-me para o telefone, vendo o Tejo do meu terraço improvisado, onde gaivotas disputavam peixes como eu disputara afeto. Vicente, a vida não é enredo. Mas para ti, darei mais. E dei, Sombras do Tejo, um romance onde a protagonista, uma escritora chamada Mariana, desenterra não o pai, mas os segredos da mãe, revelando um caso com um pescador do cais que gerara um meio-irmão bastardo, vivendo em Setúbal como mecânico anónimo. Pesquisei durante meses, viajando de comboio para o sul, sentindo o cheiro de marisco e saudade nas estações. Encontrei-o, o António, com olhos verdes como os da mãe, mãos oleosas de motor e uma cicatriz no queixo que Rosa descrevera em delírios febris. A tua mãe? Sim, foi amor de verão, antes do Manuel. Ele soube e quebrou-me os ossos.
Ouvi a história num tasco de Setúbal, com copos de moscatel a aquecer a garganta, e vi o paralelo, outro filho descartado, outra inutilidade fabricada pelo pai. Convidei-o para Lisboa, paguei-lhe uma estadia no meu estúdio, e gravei horas de conversa, não para chantagear, mas para curar, ou assim me dizia. O livro explodiu, Prémio Camões na mira, capas de revista no Visão com A Herdeira Esquecida desenterra o passado. O João leu do Brasil, mandando um e-mail raivoso. Estás a inventar família agora. Para quê, mana? Para te sentires menos sozinha. Respondi com uma passagem do livro. A solidão é o preço da verdade, irmão. Paga o teu. Mas ele tinha razão, a solidão mordia. Comecei a namorar, um editor jovem, o Rui, com riso fácil e tatuagens de versos de pessoa. Ele lia os meus rascunhos à luz de velas, traçando os meus braços como se mapeasse constelações. Tu és fogo, Maria. Mas o fogo consome. Fazíamos amor no chão do estúdio, com o Tejo a testemunhar através da janela, e por momentos, esquecia os fantasmas. Mas os fantasmas não esquecem. Uma noite, após uma leitura no Lisboa Factory, onde o público aplaudia como se eu fosse rainha, recebi uma carta sem remetente, papel amarelado, caligrafia trêmula. Sabes o que fizeste, filha? Teu pai não morreu de coração. Eu ajudei. Era da tia Esperança, a irmã da mãe, que morava em Sintra com gatos e rosas espinhosas. Marquei encontro no Palácio da Pena, sob nuvens que prometiam tormenta. Ela chegou de jale negro, olhos fundos como poços. Eu dei-lhe o sedativo extra, Maria. Vi-te arrastá-lo, mas não parei. Por Rosa. Ele matou o espírito dela, tu mataste o corpo dele. O choque foi um abismo, cúmplice involuntária, ou pior, voluntária. Abracei-a, sentindo os ossos frágeis, e chorámos juntas, duas viúvas de um tirano. Aquela confissão rachou-me. O Rui notou, estás distante, amor. Como se carregasses o Tejo nas costas. Confessei tudo, o enterro, o sedativo, a terra. Ele empalideceu, mas ficou, és humana, Maria. O drama é isso, não heróis, mas monstros que sangram. Juntos, planeámos uma viagem, para o Douro, vinhas douradas e uvas que fermentam em vinho como segredos em livros. Lá, sob o sol de outono, colhemos castanhas e falámos de futuro, um filho, talvez, uma vida sem vingança. Mas o passado é um vinho velho, azedo-se agitado. O António, o meio-irmão, reapareceu na apresentação do livro em Porto. Alto, com o cheiro de óleo e mar, ele subiu ao palco sem convite. Irmã, este é o nosso pai também. Conta a verdade toda. O público ofegou, flashes de câmaras como estrelas cadentes. Eu congelei, mas respondi, a verdade é um rio, António. Mergulha se quiseres. Ele mergulhou, mudou-se para Lisboa, trabalhava na Marina, e jantares familiares improváveis enchiam o meu estúdio, ele, o Rui, eu, com pratos de cataplana e histórias que se entrelaçavam como vinhas. O João voltou para o funeral da tia Esperança, meses depois, cancro, como a mãe. No cemitério dos prazeres, sob ciprestes que sussurram lamentos, ele e eu ficámos lado a lado, o vento de Lisboa a levar as pétalas de rosas. Perdoa-me, mana, murmurou ele. Eu era cego. Abracei-o, sentindo o irmão perdido, e pela primeira vez, o perdão brotou como uma videira tenra. Mas a vingança. Ela dormia, não morria. O sexto livro começou a nascer, Redenção no Tejo. Não mais sombras, mas luz, frágil, mas real. O inverno de 2025 caiu sobre Portugal como um manto de geada inesperada, transformando o Tejo num espelho prateado que refletia não só as luzes de Belém, mas as fraturas da minha alma remendada. O estúdio em Madragoa tornara-se um casulo, livros empilhados como fortalezas, o cheiro de café moído misturado ao perfume do Rui, e o som distante do elétrico 28 rangendo nas curvas como um lamento adiado. O António integrara-se devagar, consertava a canalização que pingava, contava histórias de Setúbal com sotaque salgado, e às vezes, ao domingo, assávamos sardinha no braseiro do terraço, rindo de como o destino nos unira em vez de nos separar. O Rui propusera casamento numa noite de reis, ajoelhado no chão com um anel de prata simples, gravado com um verso de Flor Bela Espanca, eu sou a que esperou que a vida me doesse. Chorei, não de alegria pura, mas de um alívio que doía,
como esticar um músculo atrofiado. Sim, Rui. Mas avisa, a minha família é um novelo de arames farpados. Ele riu, beijando-me as lágrimas, eu sei. É por isso que te amo, és o drama que Portugal merece. Casámos no registro civil de Alfama, com o António como testemunha e uma dúzia de amigos literários a brindar com vinho verde no tasco da esquina. Nada de vestido branco, eu usei um jal da mãe, bordado com fios de memória. O livro Sombras do Tejo ganhou o prémio Oceanos, e com ele veio o dinheiro, o suficiente para comprar uma casa pequena em Cascais, com jardim para o filho que imaginávamos. Mas o sucesso atrai abutres. Uma jornalista do Diário de Notícias, a Sofia, uma rapariga ambiciosa de Coimbra com olhos de falcão, publicou um artigo, A Vingadora de Alfama, ficção ou confissão de crime. Citava fontes anónimas, provavelmente a Lúcia, exilada mas rancorosa, sugerindo que o enterro do pai fora literal. O pânico subiu como uma onda, chamadas do agente, e-mails de fãs divididos entre gênio e monstro. O Rui aconselhou, ignora, Maria. É o preço da verdade. Mas eu não ignorei. Marquei café com a Sofia no Versalhes, o café histórico de Chiado com tetos pintados e ecos de conversas centenárias. Ela chegou com bloco e gravador, maquiagem impecável como armadura. Maria, os leitores querem saber, o pai morreu mesmo como no livro. Sorri, mexendo o galão devagar, a ficção é um espelho, Sofia. Reflete o que o leitor traz. O meu pai morreu de coração partido, pelo que fez, não pelo que eu fiz. Ela pressionou, mas eu desviei, dei-lhe uma história alternativa, sobre um ferreiro que se redime plantando oliveiras em vez de martelos. O artigo saiu suavizado, mas o dano estava feito, o João ligou do Brasil, voz embargada, a polícia. Eles vão cavar o quintal. Não cavaram. O novo dono da casa em Alfama, o casal do Porto, mandou fotos, relevado novo, sem limoeiro. Mas o medo corroía. Comecei a escrever o 6º livro à pressa, Redenção no Tejo, infundindo-o com elementos reais, o casamento, o meio-irmão, o perdão ao irmão. Era terapêutico, como confessar num fado sem guitarra. O Rui lia capítulos à noite, a mão na minha barriga ainda plana, sentes? Ele mexeu. Estávamos grávidas, um menino, diziam os ecos do ultrassom, com o coração forte como o Tejo. O passado, porém, não redime fácil. O João voltou para o batizado, voando de São Paulo com uma mala de presentes e olhos assombrados. Encontrámo-nos no estúdio, agora demasiado pequeno para tantos fantasmas. Ele trouxera fotos, a filha dele, a minha sobrinha, com cachos loiros como os do avô. Ela chama-se Rosa, mana. Em honra da avó. Abracei-a, sentindo o cheiro de leite e futuro, e perdoei-o ali, no silêncio que segue a tempestade. Mas ele confessou mais, eu falsifiquei documentos na construtora, por causa das dívidas. Se a polícia ligar os pontos dos teus livros. A ameaça pairava, não minha, mas dele, vingança invertida. Naquela noite, após o jantar de família improvisado, cataplana de marisco, vinho do Douro, o Rui e eu discutimos. Ele é sangue, Maria. Mas se trouxer problemas. Eu sabia, o João era o elo fraco, o herdeiro que ainda carregava o veneno do pai. Decidi confrontá-lo no dia seguinte, no cais das colunas, com o Tejo a rugir como juiz. Vai-te embora, João. Leva a Rosa contigo, começa de novo. Os meus livros acabaram a nossa história. Ele chorou, mas partiu, de volta ao Brasil, com uma carta de apresentação que arranjei para ele numa editora de São Paulo. O alívio durou até à primavera, quando o bebê nasceu, Tomás, com olhos verdes como António e riso que derretia geadas. Eu amamentava no jardim de Cascais, vendo ondas atlânticas quebrarem como promessas, e pensava, isto é redenção. O Rui trabalhava em casa, editando os meus rascunhos, e o António visitava aos fins de semana, ensinando Tomás a atar nós de marinheiro. A família que eu construíra, pedaço a pedaço, como um mosaico de azulejos quebrados. Mas o 6º livro, ao sair, reacendeu brasas. Críticos elogiaram a evolução emocional, mas um blog anónimo, Verdades Enterradas, acusou-me de encobrir um homicídio. Leitores dividiram-se, petições online para a investigação, mas também defesas fervorosas em fóruns de Reddit Portugal. O pânico real veio numa carta certificada, sabemos do quintal. Assinado,
Justiça poética. O coração acelerou como o elétrico em descida. Chamei o advogado, o mesmo do divórcio do João, e ele riu, sem provas, é bluff. Mas para dormir melhor, doa para uma causa, orfanatos em Alfama. Fundei a Bolsa Rosa, para filhas de famílias pobres estudarem letras, sem inúteis, no caminho. O gesto calou vozes, mas não o eco interno. O verão trouxe calmaria, com Tomás a gatinhar nas areias de Carcavelos. Eu escrevia o sétimo, não vingança, mas cura. O Tejo, agora, era amigo. O verão de 2025 em Cascais era um idílio pintado a óleo, sol que dourava as falésias, brisas salgadas que acalmavam o choro noturno do Tomás, e piqueniques na praia da Conceição onde o Rui contava histórias de barcos fantasmas para o bebé rir. A Bolsa Rosa florescia, 10 raparigas de bairros como o meu, Alfama e Moraria, matriculadas em universidades, com cartas de gratidão que eu lia à noite como orações. Obrigada por mostrar que inútil é mentira, escrevia uma, e eu chorava, sentindo o peso do pai aliviar-se como areias correndo. Mas o outono trouxe sombras alongadas. O blog Verdades Enterradas publicou fotos granuladas, o quintal em Alfama, antes e depois da venda, com setas apontando para a terra remexida. Sem nomes, mas com insinuações, a escritora enterrou mais que palavras. O Rui, sempre o âncora, disse, ignora. Foco no 7º livro. Mas o sono fugia, sonhava com o pai a emergir da terra, mãos ossudas a agarrar os tornozelos do Tomás. Consultei o psicólogo de novo, agora via Zoom de Cascais. Maria, a culpa é o último ato da vingança, contra ti própria. Ele sugeriu hipnose, e sob a voz calma dele, regressei, à fábrica de conservas, o cheiro de sardinhas como lágrimas salgadas, à noite de estudo, vela tremendo como esperança, ao enterro, terra caindo como confissão. Acordei resolvida, confrontar o passado, não fugir. Viajei para Setúbal com o António, alugando um barco para o estuário onde a mãe amara o pescador. Lá, sob gaivotas que gritavam verdades, ele contou mais, Rosa queria fugir contigo, Maria. Mas o Manuel ameaçou-a com o João, deixo-o na rua se fores. O ódio fresco, mas misturado a pena, pelo pai, criança espancada pelo avô, ciclo que eu quebrara com o enterro. O António abraçou-me, somos os sobreviventes, irmã. Não os carrascos. De volta, o João ligou, li o blog. Vem cá, mana. A Rosa quer conhecer a tia. O convite era armadilha ou ponte. Voámos para São Paulo, eu, o Rui e o Tomás, pousando num aeroporto úmido onde o ar cheirava a café e samba. A casa do João era modesta, um apartamento em Pinheiros, com varanda para mangueiras e a filha de 4 anos correndo com balões. Tia Maria, gritou ela, e o gelo derreteu. Passámos semanas lá, churrascos aos domingos, visitas à Praia de Santos, histórias do Brasil que o João contava com sotaque novo. Aqui, refixe-me, mana. Editor Júnior, sem casinos. Confessei-lhe o blog, e ele riu amargo, eu comecei aquilo, por raiva. Mas parei, a vida é curta. O perdão veio ali, num piquenique sob palmeiras, com o Tomás a brincar na areia e a Rosa a desenhar conchas. Desculpa, João. Fui o monstro que o pai criou. Ele pegou na minha mão, não. Foste a faísca que nos acordou. Partimos com promessas de visitas, e o voo de regresso foi leve, como se o Atlântico levasse os fardos. O 7º livro, Ciclos Quebrados, saiu no Natal, Memórias Reais, com o enterro como metáfora, não crime. Críticos chamaram-no obra-prima de catarse, e o blog silenciou, talvez o João, cumprindo a palavra. A Bolsa Rosa expandiu-se, com gala em Lisboa onde as beneficiárias leram certos dos meus livros, vozes jovens cortando o ar como navalhas afiadas pelo tempo. Mas o clímax veio inesperado, uma carta do Ministério Público, citando-me para depoimento sobre rumores de óbito suspeito. O coração parou, bluff do blog. O advogado preparou-me, diz a verdade parcial. Coração partido. No Tribunal de Lisboa, sob tetos altos e olhares frios, contei a versão polida, doença, cuidados, morte natural. O procurador, um homem de barba grisalha, pressionou, os livros, senhora. São confessionais. Sorri, são ficção, excelência. Como a vida, contamos histórias para sobreviver.
Absolveram-me sem acusação formal, falta de provas, e o novo dono do quintal jurou, nada de estranho. Saí para o rocio, sol de inverno aquecendo o rosto, e liguei ao Rui, livre. Vem buscar-me com o Tomás. Celebramos no Barro Alto, fado ao vivo com estranha forma de vida, e dancei pela primeira vez sem fantasmas. O pai, agora, era memória, não tirano, mas lição. A vingança completara o ciclo, não com sangue, mas com palavras que libertavam. O ano novo de 2026 amanheceu em Portugal com uma luz crua, como se o sol, cansado de segredos, resolvesse iluminar cada fenda. Em Cascais, o jardim florescera, rosas da tia Esperança plantadas pelo António, uma oliveira miniatura em honra do avô Ferreiro, e o Tomás, agora com 1 ano, a dar passos cambaleantes na relva, rindo para o mar como se o Atlântico fosse um velho amigo. O Rui e eu expandimos o estúdio para uma editora pequena, Tejo Literário, publicando vozes de mulheres de bairros esquecidos, filhas como eu outrora. O 8º livro. Ainda não. Em vez disso, um diário público, colunas no Público sobre a herança das palavras, onde desfiava o fio da família sem punhais. Os leitores respondiam aos milhares, histórias de pais que priorizavam filhos, de mães silenciadas, de vinganças poéticas que curavam. Uma rapariga de Évora escreveu: o teu inútil foi o meu impossível. Agora, estudo engenharia, para mim. Chorei, enviando-lhe uma bolsa extra. O João visitou na Páscoa, com a Rosa e uma noiva brasileira, a Carla, professora de português com sorriso que aquecia como sol de Copacabana. Jantares em família enchiam a casa, bacalhau à moda do Porto pelo Rui, feijoada light pela Carla, e eu a contar fados adaptados para crianças, onde o herói vence com palavras, não martelos. O Tomás chamava tiozão ao João, e via-os brincar na praia, construindo castelos de areia que o mar levava, lição muda de impermanência. O António casou-se, com uma ceramista de Setúbal, mãos fortes como as dele, forjando vasos de argila e amor. O casamento foi no estuário, com redes de pesca como altar e o mar a abençoar. Eu fui madrinha, vestida de branco pela primeira vez desde a mãe, e dancei até ao amanhecer, sentindo o ciclo fechar, do desprezo ao abraço. Rumores do blog. Esquecidos, como chuvas de março. Mas uma noite, limpando o sótão do estúdio, encontrei uma caixa do pai, cartas amareladas, uma para mim, nunca enviada. Maria, minha filha, errei. O João era o espelho do meu ego, tua alma que ignorei. Perdoa o ferreiro cego. Lágrimas caíram, mas não de dor, de paz. Queimei-a no jardim, cinzas ao vento para o Tejo levar. Hoje, escrevo o epílogo vivo, Tomás aprende a ler com os meus livros, o Rui edita sonhos alheios, a família, remendada, mas forte, reúne-se em Alfama para o Santo António, sardinha assada e manjerico nas janelas. A vingança. Foi o fogo que forjou isto. Inútil. Nunca mais. E se o Tejo sussurra ainda, é para dizer, vive, filha. A história continua.